Poder público e a sociedade. O poder público é aquele que tem como obrigação manter a sociedade, manter os direitos sociais, manter a sociedade organizada, manter a sociedade estruturada. Porém, esse poder público muitas vezes é manipulado por órgãos ou por empresas, ou até por outras pessoas que detêm poder e que não querem perder esse poder dentro de uma sociedade de uma determinada escala social. Então eles elegem um para representá-los. Então há muita manipulação do poder público justamente por essas pessoas que detêm o poder, tanto o poder financeiro e por ter o poder financeiro, detém o poder político na sociedade. O poder público, as manifestações ou movimentos sociais em relação ao poder público geralmente é contra ações que prejudicam o interesse popular. Tipo, extinguir uma lei que seria boa para todo mundo, ou o poder público quer aprovar uma lei que vai prejudicar todo mundo. Então, geralmente esses movimentos sociais são voltados para o poder público e são contra ações que prejudicam o interesse popular. Também eles fazem pressões para resolver um problema. O problema, por exemplo, do desmatamento, o problema das queimadas, o problema da falta de luz, o problema da falta de esgoto, de saneamento, de água. Então, as manifestações têm ou deveriam ter esse objetivo de pressionar o poder público para resolver os problemas que estão na sociedade, problemas com violência também, por exemplo. E eles atuam com parceria contra grupos privados, aqui é privados, não é provados, é privados. Contra grupos privados. Muitas vezes esses manifestantes são ligados a partidos socialistas, a partidos comunistas, e por isso eles acreditam que grupos privados geralmente detêm o poder, muitas vezes não é verdade, grupos privados que não se importam com o meio ambiente, não se importam com o bem-estar, não se importam com nada, apenas com o dinheiro, que é justamente o que se acredita que o capitalismo queira, o enriquecimento. Então, muitos movimentos sociais são contra grupos privados, grandes conglomerados privados, empresas, que, por exemplo, pode favorecer o desmatamento, ou favorecer a poluição das águas, como empresas de mineração privadas. Então, esses movimentos, às vezes, aqui buscam ser contra esses grupos que afetam a sociedade. E também, como eu tinha falado, as ONGs, que são organizações burocráticas que possuem pessoa jurídica e são independentes do poder público. Esses tipos de movimentos sociais são independentes, então não pode recorrer a nenhum tipo de pedido ao poder público. E outro objetivo é justamente as mudanças sociais em prol das minorias. Então, quando a gente, ou a sociedade, se organiza para um movimento social, é sempre ou geralmente em prol das minorias. E quem são as minorias? Minorias são a porção da sociedade que são menos favorecidas. Menos favorecidas em relação aos benefícios sociais. Menos favorecidas com saúde, menos favorecida com a educação, menos favorecida com emprego, com uma vida digna. Então, essas minorias, que nem sempre significa ser menor em relação à quantidade, mas é minoria em relação ao acesso
aos benefícios sociais. Então, essas manifestações, esses movimentos sociais buscam mudanças para melhorar a vida das minorias. Como, por exemplo, aqui nós temos recentemente uma PEC 37 que reduziu o poder dos promotores de investigar. Então, a promotoria tinha poder de polícia, então perdeu esse poder de polícia. Isso aí já foi no final do governo da Dilma. O Ministério Público perdeu o direito a fazer investigação criminal. Então, o Ministério Público tem que pegar a denúncia e levar para a polícia investigar. Então, o Ministério Público já não pode mais. Movimentos sociais buscando manter as florestas, manter as florestas livres dos impactos ambientais. Isso aí ocorre principalmente na região mais densamente florestada, no caso aqui a Amazônia, ou algumas reservas aqui no Nordeste e Sudeste. E movimentos também em prol dos direitos sociais para as pessoas homossexuais. Nesse caso aqui, há uma controvérsia porque muitas vezes os movimentos ligados à comunidade LGBT extrapolam o direito social buscando direitos exclusivos. Então, quando você pede igualdade, você não pode pedir exclusividades. A igualdade é justamente ter direito ao que todos os outros têm direito, e não ter direito só seu. Isso aí já está extrapolando. Mas muitas vezes as manifestações a favor dos homossexuais é justamente contra a violência, a favor do direito à união, direito à adoção, direito principalmente a não ser vítima de preconceito. Mas às vezes a coisa extrapola também nesse lado feminista, no feminismo muito extremo, que tem gente que chama de femismo, que é quando a reivindicação sai do limite, justamente pedindo para ter direito a aborto, protestando contra a igreja. Você nem é católico, você nem é evangélico, e fica protestando contra a igreja. Então, se você não é de uma religião, então você não tem nada a ver com os dogmas daquela religião. Então, quando passa do limite, quando você passa do ponto em que prejudica outras pessoas, outras instituições, esse tipo de movimento social passa a ser ilegítimo, passa a ser um movimento social exagerado. Então, isso aí não favorece ninguém, nem mesmo as pessoas que estão aí reivindicando. Pronto, agora vamos à segunda atividade sobre os movimentos sociais. São só 2 perguntas. A primeira delas, você vai dizer o que caracteriza um movimento social ilegítimo. Então, a maioria dos movimentos sociais são legítimos, têm reivindicações legítimas dentro daquele grupo social, mas algumas extrapolam a coerência da legitimidade. Então, o que vai caracterizar esses movimentos sociais que querem mais do que direitos iguais aos demais? E a segunda é como o poder público está inserido nos movimentos sociais. Como é que o poder público, os governantes, influenciam, atrapalham os movimentos sociais, e que tipo de movimentos sociais estão voltados para as ações do poder público contra a sociedade.